E se a sua timidez ela não for parte da sua personalidade? E se isso for apenas uma identidade que você assumiu? Você já se fez essa pergunta? Se você acredita que você é uma pessoa tímida, que esse é o seu jeito, que você já nasceu assim, fica até o final desse vídeo. Porque eu também era tímida, até eu perceber que eu não nasci assim. Eu aprendi a ser assim. Então tudo começa lá na minha infância. Eu tenho lembranças de, em alguns momentos da minha vida, eu não lembro exatamente qual idade eu tinha, que algumas pessoas ofereciam alguma coisa, ou chamava pra ir em algum lugar, ou tentava falar comigo, sei lá, interagir comigo, conversar. E eu lembro claramente da minha mãe respondendo por mim, falando assim: ela não vai não porque ela é tímida, ela não quer não porque ela é tímida, ela é tímida. E eu lembro exatamente da sensação. Em alguns desses momentos, eu simplesmente, quando eu ouvia aquilo, era como se eu estivesse me descobrindo, sabe? Era como se eu estivesse ouvindo a maior verdade da minha vida. Então, automaticamente, por mais que no fundo eu quisesse aquilo que aquela pessoa estava oferecendo, aquele convite, eu assumia aquela identidade. Então eu falava: eu sou tímida, então eu preciso agir como uma pessoa tímida. Olha só que louco, né, gente? Mas eu lembro isso claramente na minha mente. Então eu cresci como uma pessoa tímida. Mas até então eu nunca tinha percebido que isso havia se dado na minha infância. Pelo fato de eu ouvir a minha mãe, a pessoa que me gestou, que me pariu, que cuidou de mim, afirmar isso sobre a minha identidade. Uma pessoa que é autoridade, ou que naquele momento era a maior autoridade na minha vida. Então, por que eu ia agir diferente daquilo que eu estava ouvindo da pessoa que era a maior autoridade para mim naquele momento, a pessoa que cuidava de mim, que eu confiava? Então eu precisava agir conforme aquilo que ela estava afirmando sobre mim. E aqui eu já faço a primeira pausa, gente. Eu não estou aqui falando mal da minha mãe. Eu não estou aqui falando que ela fez isso para me prejudicar. Eu não estou afirmando que ela trouxe prejuízo para minha vida. Nada disso. Porque assim, eu tô trazendo uma lembrança da minha infância, mas eu sei, eu tenho total noção e consciência de que a minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde por mim, de acordo com os recursos que ela tinha naquele momento. Entende? Então eu só tô aqui trazendo mesmo a nível de contexto. Então eu cresci sendo uma pessoa tímida e passei também a afirmar que eu era uma pessoa tímida. Então eu lembro que na escola, ali na pré-adolescência, na adolescência, eu afirmava, nitidamente falava: não, é porque eu sou tímida e tal, e sempre passei acreditando que eu era tímida. Então se você me perguntasse alguma coisa sobre mim, eu falaria que eu era tímida. E eu lembro que uma entrevista de emprego, bem novinha assim também, acho que com uns 12, 13 anos, não lembro, 14, eu fui fazer uma entrevista de emprego e ali as entrevistadoras me perguntaram coisas sobre mim. E eu lembro que eu falei: eu sou tímida. Aí eu lembro que logo quando eu falei isso, elas ficaram tipo assim: mas o que você tá fazendo pra melhorar isso? Aí eu lembro que eu respondi como se eu estivesse fazendo alguma coisa pra melhorar isso lá naquele momento, porque eu queria o emprego. Mas eu não tava fazendo nada, né? Eu menti. A reação delas naquele momento foi uma reação muito negativa, porque assim, ser tímida não condizia com aquela vaga que eu tava buscando. E eu ainda falei isso, né? Falei que eu era tímida. E aí vai. E aí entra o meu primeiro emprego, quando eu tinha 13 anos de idade. Era para trabalhar em uma loja de roupa como vendedora. E eu lembro que o requisito para você passar nessa vaga, você precisava ficar na frente da loja chamando todas as pessoas que passavam para entrar na loja. Eu queria muito o emprego, mas pensa como que uma pessoa tímida vai fazer isso. Mas eu queria muito o emprego, então assim, a minha vontade, a minha necessidade fez com que eu vencesse, né, com que eu começasse a aprender a vencer a timidez. Então foi aí que tudo começou. Eu fui pra vaga de emprego, né? E eu lembro que o dono da loja não ficava lá, ele ia uma vez ou outra, mas ele deixava um outro rapaz observando todas as meninas, as vendedoras, se elas estavam realmente fazendo, porque você precisava fazer um treinamento ali de alguns dias.
E eu lembro que eu tinha muito medo, muita vergonha, ainda mais que era no bairro, com muita gente conhecida. E eu ficava aquela luta interna, eu suava, eu me tremia. E aí quando eu olhava aquele homem assim, me olhando, eu falava, não, preciso disso. E aí eu ia com medo mesmo, toda me tremendo. Oi, vamos entrar, dar uma olhadinha na loja e tal. E aí eu fui fazendo isso, porque eu precisava me destacar. Porque tinham muitas meninas concorrendo a essa vaga. E eu precisava muito dessa vaga. Então eu fui fazendo com medo mesmo. E acabou que eu consegui passar e consegui um emprego. E aí ali eu fui desenvolvendo, né? Porque eu sempre precisava chamar o pessoal para entrar dentro da loja, eu precisava saber os preços, falar com segurança, finalizar ali a venda e tudo mais. E aí assim eu fiquei nesse emprego. Eu lembro que na época eu me destaquei bastante e depois eu precisei sair por conta dos estudos. E eu lembro que o dono da loja, ele não queria que eu saísse, ele gostava bastante do meu trabalho. E ele sempre me chamava para voltar a trabalhar lá. Então, assim, por muitos anos depois, sempre que ele me via passar, ele me chamava para voltar a trabalhar lá, me oferecia vaga e eu nunca quis, porque chocava com o meu horário no trabalho, né? Mas até aí, ok. E aí fui indo e tudo mais, e aí entra o meu segundo emprego, que foi também em uma loja do bairro, que era uma loja de coisinhas baratinhas, bijuteria, essas coisas. E não precisava você ficar na frente da loja chamando as pessoas para entrar, mas você precisava interagir, você precisava falar com segurança, você precisava ser uma pessoa desenrolada. E aí, ok, também fui, passei nessa entrevista, comecei, trabalhei lá, me destaquei também bastante, né? Recebi bastante elogios dos donos da loja ali, da gerência e tudo mais, mas não pude ficar por conta de um problema de saúde. E aí, ok, saí desse emprego. Pouco tempo depois entra o meu terceiro emprego. E é aqui, gente, que eu falo pra vocês que foi um divisor de águas. Na minha vida foi esse meu terceiro emprego. Era uma loja de roupa e eu não precisava ficar na frente da loja chamando, só que a dona da loja era uma pessoa assim, bem extrovertida, bem influente, bem falante, conversante, sabe? Pessoa carismática. E aí eu lembro que na entrevista eu já precisei me destacar, porque eram duas meninas. E eu lembro que a menina que fez entrevista comigo, ela falou super bem, ela falou tão bonito, umas palavras super diferenciadas e tudo mais. E eu lembro que eu falei, perdi, aqui já perdi. Mas surpreendentemente eu fui chamada. E é claro que depois eu quis entender como foi que isso aconteceu. E ali conversando com a dona da loja e a gerente, elas falaram, olha, ela realmente se destacou, ela falou bonito, falou bem, mas nós escolhemos você. E ali elas tinham os motivos, né? E aí começa o meu emprego nessa loja. Então eu passei e eu lembro que eu comecei a trabalhar e a dona da loja, ela me elogiava muito. E eu falava, não, essa mulher é louca. Ela tá me tapeando, porque como é que ela me elogia? Eu nem sou tão boa assim. Eu nem faço tudo isso que ela tá fazendo, né? Então assim, eu comecei a trabalhar na inauguração da loja, né? Ali no que antecipa a inauguração até a inauguração. E eu lembro que no dia da inauguração ela me chamou no camarim e ela falou, nossa, você tá indo super bem, muito obrigada. Sabe, ela me elogiou e eu fiquei na minha cabeça assim, falei, gente, ela tá me tapeando, só pode. Olha só como era a crença, né, da pessoa. Mas aí, ok, e eu lembro que ela sempre trazia isso, ela falava que eu me esforçava, que eu tava me dedicando, ela sempre dava assim um elogio ou outro. E eu lembro também, gente, que eu admirava muito essa mulher. Eu admirava muito ela, porque ela era tudo que eu desejava ser, mas eu não conseguia, porque eu era tímida, né? Tímida. Então, eu admirava muito, eu admirava a forma que ela vestia, a forma como ela falava, a forma como ela gerenciava, a forma como ela me tratava como funcionária. Então, assim, eu admirava muito ela. Só que começou os primeiros problemas, porque de tanto ela me elogiar, eu comecei meio que me auto-sabotar. Então eu começava a ficar com vergonha de fazer as coisas, porque eu ficava com receio de estar sendo observada e eu tinha ao mesmo tempo medo de errar. E isso acabava me paralisando. Então eu paralisava. E aí começou os primeiros problemas, porque eu lembro que uma vez a loja estava assim bem cheia, bem lotada, e eu estava simplesmente paralisada. E ali hoje eu consigo identificar que foi uma situação de autossabotagem, porque eu tava com medo de errar, eu não me sentia capaz e eu sabia que eu estava sendo observada. E eu simplesmente paralisei. E entrou uma cliente, que acho até que era conhecida dela, e eu não consegui me desenvolver, eu fiquei de canto, eu fiquei toda xoxa, toda...
E eu lembro que eu observava, porque eu sou uma pessoa muito observadora, eu observava e ela se mordia assim de raiva, ela olhava pra mim, ela se mordia de raiva. E ela falou até de chamar uma pessoa pra ajudar na loja. E, tipo assim, eu tava ali, eu era funcionária, ela falou de chamar uma pessoa pra fazer o meu trabalho. E ali eu falei, não, ela tá com muita raiva, mas eu não conseguia, eu tava simplesmente paralisada. E ali eu continuei, ela continuou me dando oportunidades. Eu lembro que ali eu fiquei e busquei melhorar também. E eu lembro que uma vez ela tava fazendo cortes, né? Porque depois entrou outras funcionárias e inclusive a menina que era gerente tinha saído também. E aí ela me chamou, ela falou assim, olha, eu vou te dar uma semana, um mês, não lembro exatamente agora. Ela falou assim, vou te dar tal prazo pra você me mostrar por que você merece ficar aqui nessa loja, nessa empresa. E aí eu falei, o quê? Eu morava de aluguel, eu era sozinha, eu morava de aluguel. Eu já recebia meio salário, que mal dava pra pagar o aluguel, pra comer, sabe? E eu lembro assim, gente, que só meu aluguel já era metade do meu salário. E ali tinha todas as outras coisas, todos os outros custos, e eu lembro que eu usava pouco dinheiro pra comida, sabe? E era assim, comida de péssima qualidade, miojo, soja, enfim. E ali eu falei, não, gente, eu não posso perder esse emprego. O que vai ser de mim se eu perder esse emprego? E ali eu falei, não, preciso dar meu sangue, sabe? Então aqui já vem o primeiro ponto, né? Porque assim, quando você tem a opção de ser tímida ou de você se sustentar e você sobreviver, acredite, provavelmente você vai esquecer a sua timidez. Porque você precisa sobreviver, você precisa se manter. E foi ali que eu fui assim, ó, eu dei o meu melhor, eu dei mais do que o meu melhor. E eu lembro que a menina que tava comigo lá naquela época, ela falou assim, Josi, eu tô encantada, você tá se esforçando muito, você tá se destacando. E eu lembro que inclusive a dona da loja, não sei se ela falou pra mim ou pra essa outra funcionária, e essa outra funcionária falou pra mim. Falou assim, nossa, eu tô observando. E aí eu lembro que depois do prazo que ela me deu, que eu tinha ficado na loja, né, porque eu provei que eu tava ali, que eu queria, que eu merecia, ela chegou e falou pra mim, olha, eu vi seu esforço. E aí foi, gente, eu fiquei nessa loja da inauguração, fiquei por alguns anos, eu não lembro exatamente quanto. Fiquei da inauguração dessa loja até a inauguração da segunda loja, foi quando eu fiquei me dividindo nas duas, trabalhava meio período de um, meio período na outra. Depois eu passei totalmente pra segunda loja, então eu fui trabalhar integralmente ali na segunda loja, né, no horário normal de CLT, em vez de ser meio período. E fiquei nessa loja até os últimos dias dessa segunda loja. Fiquei lá até eu descobri que a loja tava para fechar, né? Que a dona tava planejando fechar ali. Eu precisava fazer uma viagem no final do ano e também ela só ia ficar aberta até o final do ano ali. Então eu falei, não, vou fazer essa viagem, já tava planejado, eu queria muito. Mas se não fosse isso, eu teria ficado até o dia do fechamento. E ali eu saí dessa empresa, entrei no outro emprego, que foi foi o meu último emprego antes de eu começar a empreender realmente na área de social media, gravação de vídeos ali, de story maker, né, enfim. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E aí esse trabalho, ele foi assim, tudo o que eu fui nesse trabalho, toda a experiência que eu tinha para executar minha função nesse trabalho, eu construí no meu trabalho nessa loja, sabe? Então eu já falava bem, eu já não era tão tímida, eu já sabia, por mais que eu, no fundo eu me sentisse tímida ainda, mas eu sabia como lidar na frente do cliente, como lidar, como não lidar, tom de voz. Então aí eu entro nessa terceira empresa, e era uma empresa no cargo de vendedora. Só que essa empresa, eu só recebia aquilo que eu vendesse. Então pensa. Então não tinha chance, não tinha oportunidade para timidez nesse emprego. Eu só recebia aquilo que eu vendesse. E assim, da mesma forma que eu poderia receber nada, R$50 por mês, eu também poderia receber R$5.000 por mês de comissão. Então tudo dependia do meu esforço. Então, como vocês podem imaginar, eu dei o meu sangue. Porque eu morava de aluguel ainda e eu já tinha mudado de casa. E o aluguel era assim, mais que o dobro do que eu pagava na época da loja de roupas que eu tava trabalhando. E, gente, eu fiz acontecer. Eu fiquei nesse emprego também por um tempo.
Eu passei ali de vendedora para depois administração. De administração eu fiz ali uma função meio que de gerência, ali de subgerência, né? E aí depois não deu certo. Então eu saí dessa empresa. Mas antes de eu sair dessa empresa, eu lembro que tinha uma equipe de marketing da empresa, né? E foi aí que eu conheci o mundo do marketing, de vídeos, e eu me apaixonei. Então eu já estava ali um pouco inserida antes de sair dessa empresa. E aí depois que eu saí, eu falei, agora o que eu vou fazer? Porque as vagas que tinham era na mesma área que eu estava trabalhando. Por mais que o dinheiro era alto, né? Se você se esforçasse, você conseguia um valor alto por mês, mas eu não queria mais. E aqui já era mais sobre princípios, né? Não condizia mais com os meus princípios, com a pessoa que eu havia me tornado, não condizia continuar. E quando eu saí dessa empresa, eu me vi ali com um padrão de vida extremamente alto, mas eu já não tinha mais a mesma renda, eu não tinha mais o mesmo emprego, eu precisava manter esse padrão de vida. E eu fiquei desesperada, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. E aí eu comecei a trabalhar nesse meio que eu já estava inserida, que era o meio de social media, de marketing, né? Comecei inicialmente prestando alguns serviços para a empresa. E aí depois eu comecei a estudar e comecei a empreender realmente nessa área. E foi aí que eu precisei mais ainda vencer a timidez, porque eu precisava fazer tudo sozinha. Eu precisava estruturar a minha empresa, eu precisava fazer portfólio, eu precisava de pessoas, né? Então, assim, eu precisava de prestadores de serviço pra mim, porque assim, eu era social media, mas eu não era editora de vídeo, eu não era design, e eu precisava trabalhar em conjunto com essas pessoas para que eu pudesse prestar um bom serviço aos meus clientes. E foi aí que eu também precisei me desenrolar bastante com relação a essa questão de timidez. E eu trabalhava com prospecção ativa, e eu ficava mandando mensagem para um monte de gente no Instagram e fazendo reunião, assim, chamada de vídeo, face a face, sabe? Então, mais uma vez, toda essa timidez, ela foi sendo trabalhada dentro de mim. E eu lembro que chegou um ponto do meu trabalho que eu entendi, né, que eu não era tímida, sabe? Ser tímida não faz parte da minha essência, não faz parte de quem Deus me criou para ser. Eu agia como tímida, eu me comportava como tímida, porque foi isso que eu aprendi sobre mim. Era essa identidade que eu havia conhecido. Ser tímida nunca fez parte da minha essência, não faz parte de quem Deus me criou para ser. Ele não me fez tímida. Eu passei a agir como tímida em algum momento da minha trajetória. Então, não é que eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo de não ser aceita, de falar errado, de ser criticada, entende? Então, por conta disso, por conta de toda essa crença de não capacidade, por conta de todo esse medo da rejeição, eu precisava me ocultar, me calar, me esconder, porque escondida era mais confortável, escondida era melhor. Quem tá escondida não é criticada. Quem não faz não erra. Então, foi assim que eu me comportei por anos da minha vida. E isso refletia no meu convívio social, mas também na minha aparência. Então, meu penteado, ele era tímido. Era um cabelo preso aqui, um coquezinho aqui. Porque não tinha erro, sabe? Não chamava atenção, não tinha erro. Era básico, era simples. Então, eu não queria vestir roupas de cor, eu não queria vestir roupas com detalhe, porque o básico não chama atenção. Se você não chama atenção, você não corre risco de ser criticada. Entende? Então isso se refletia até mesmo totalmente na minha autoestima, porque eu me comportava como tímida, eu agia como tímida, eu me vestia como tímida, então eu me contentava em ser uma pessoa assim, porque eu acreditava que isso fazia parte da minha identidade. Sabe, eu não tinha coragem de pegar uma roupa de cor e usar. Roupa pra mim tinha que ser cinza, branco e preto. Básico. Entende? Porque não tinha erro. Não corria risco de eu colocar uma blusa rosa dessa e chamar atenção no meio da rua. Eu tinha muito medo de chamar atenção. Eu tinha muito medo de ser o centro das atenções. Eu falava baixinho. Eu não tinha esse tom de voz, essa desenvoltura que eu tenho hoje. Eu falava baixinho. Eu era a pessoa que chega no lugar e que só escuta, que não fala, que ó... que assim você não erra. É claro que nesse meio tempo também, nesse trabalho de vendedora
que foi após o trabalho na loja, eu também fiz 2 cursos de oratória. E isso me ajudou, assim, muito, né? Porque o nome do curso era Falar, Conectar e Convencer. Então, assim, foram aulas teóricas e práticas, e eu simplesmente tinha algumas atividades que você chegava na turma cheia de gente e você tinha que ir lá na frente, ficar no meio, no centro das atenções e falar. Então ali tinha várias atividades, né? Tinha a parte de você dar um discurso, tinha a parte de você falar baixo, de você falar devagar, tinha a parte de você gritar. E você era o centro das atenções, porque era uma turma, sei lá, de 20 pessoas e eu já tinha pago o curso, eu precisava fazer e eu fui com medo mesmo. Então, assim, a pessoa que eu fui no primeiro curso de oratória, no segundo você não dizia que era a mesma pessoa. E o mais incrível é que eu fiz o mesmo curso, com o mesmo professor, com uma turma diferente, mas tinha registro das 2 turmas. E quando eu olhei um vídeo e olhei outro vídeo, eu falei, gente, não é a mesma pessoa. A diferença era gritante. Então isso também me ajudou muito, sabe? Porque assim, eu não tô dizendo que não existe pessoa tímida. Claro, eu já vivi isso na pele, mas você precisa analisar onde que se deu a sua timidez, porque possivelmente você não nasceu assim. E você não pode deixar que a sua vida ela seja paralisada por conta de uma característica dessa. Você não pode deixar de ter o emprego dos sonhos, a vida dos sonhos. Você não pode deixar de ser quem você quer ser por conta disso, entende? Porque se eu parasse lá atrás, naquele primeiro emprego, se eu escolhesse a timidez em vez de escolher o emprego, com certeza eu não falaria como eu falo agora. Eu não falaria, eu não apareceria, eu não teria vencido o medo, a vergonha, entende? Eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria vivenciado as oportunidades que eu vivenciei. Então tudo isso porque eu fiz uma escolha. Eu entendi que aquilo não era parte da minha essência. Eu não entendi lá atrás, eu entendi depois. E não tem muito tempo isso não. Eu vim entender e trazer toda essa associação desde a minha infância até o momento presente, foi ali no ano de 2024 aproximadamente, né? Que foi quando eu já estava ali trabalhando como social media. E eu lembro que eu tinha um casal de clientes que eles tinham muita vontade de aparecer, de fazer e tudo mais, mas eles tinham medo, eles eram pessoas muito tímidas, muito simples. E foi ali que eu contei um pouco da minha história para eles, e foi exatamente o que eles precisavam ouvir naquele momento, porque quem eu disse para eles que eu era e quem eles estavam vendo ali na frente deles não era a mesma pessoa. E eles conseguiram entender que assim como eu havia vencido a timidez, eles também poderiam. E detalhe, eles eram pessoas assim, bem mais velhas do que eu, só para vocês terem noção. Agora eu quero te fazer uma pergunta, eu preciso que você seja muito sincera, não comigo, mas sincera com você mesmo. Alguém já te disse algo sobre você e que você passou a acreditar isso e dirigir a sua vida com base nisso, como se isso fosse uma verdade absoluta sobre você? Não responde pra mim não, responde pra você mesmo. Mas se você se sentir confortável, se for algo que você já venceu, fique à vontade para comentar aqui abaixo, tá bom? Então, resumindo todo o assunto desse vídeo, eu separei em 3 pontos, que é o que você vai anotar e você vai trabalhar na sua vida, para você entender se você realmente é uma pessoa tímida ou se você assumiu essa identidade, tá bom? O primeiro ponto é você se expor mesmo com medo. Começa a se expor mesmo com medo. E depois de se expor um pouco e um pouco mais, você vai entender se você realmente é uma pessoa tímida ou se você assumiu essa identidade. Terceiro ponto, se você tem condições, se você pode, faz curso de oratória, porque isso fez muita diferença na minha vida. E o terceiro ponto, mas esse aqui é o mais importante de todos, você precisa questionar a sua identidade. Você precisa entender quem é você, qual é a sua identidade. Porque talvez a timidez ela não faça parte da sua identidade, de quem você é na essência, sabe? Porque existem pessoas que nascem com um dom lindo de falar, de se comunicar, mas elas estão simplesmente presas, elas estão se escondendo na timidez. Então questione a sua identidade,
Tenta lembrar um pouco de como que você era na sua essência, na sua infância, quando você ainda não tinha muitos estímulos, quando você ainda não ouvia muita gente falar coisas sobre você, quando você não ouvia os coleguinhas te chamar de calada, de tapada, de enfim, qualquer tipo de coisa. Tá bom? Meninas, esse foi o vídeo. Eu não fiz roteiro nem nada. Eu pensei nisso ontem e eu senti muito no meu coração de compartilhar isso aqui com vocês. Como vocês sabem, eu tô aqui na trajetória de um vídeo por dia durante uma semana e isso tá sendo muito bom pra mim. Muito bom mesmo, assim, tem trabalhado muita coisa dentro de mim. E eu espero muito que eu tenha agregado valor na tua vida, né? Afinal de contas, é um vídeo por dia, mas não é vídeo de qualquer jeito, não é vídeo com qualquer tipo de conteúdo. É claro que a edição disso aqui não vai poder ser perfeita, até porque eu não tenho tempo suficiente pra isso. Mas eu espero, assim, realmente que eu tenha te ajudado o mínimo possível. E se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, não sai daqui sem deixar um like não, tá bom? Se aparecer a opção hypar pra você, hype esse vídeo. E se você se identificou com alguma coisa em mim, se inscreve aqui no canal pra gente continuar juntas e pra você acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar por aqui, tá bom? Beijão!